Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de agosto de 2010, segunda-feira. O verbete é 1669, 3 páginas, 40 logias e 7 máximos. O tema, vida centrífuga. Especialidade, evoluciologia. Definição. A vida centrífuga é a existência da consciência na qual predominam as doações do ego ou atos altruístas promovidos ou desencadeados pela personalidade com a intenção de enriquecer o cosmos. Os fluxos centrífugos dos holopensenes assistenciais. Os procedimentos pessoais centrífugos assistenciais. A força presencial centrífuga policármica. A tares vivenciada. O senso do dever grupo kármico. A autodisponibilidade para cooperar com o cosmos. Os esforços a caminho da autocompreensão da moral cósmica. A autopredisposição ao fenômeno da cosmoconsciência. No antagonismo nós falamos, o antagonismo ego forte, seguro, desfocado de si, contra o ego fraco, defensivo, focado em si. Isso é a síntese. Agora, na remissiologia, tem 15 itens, nós chamamos a atenção. A administração da vida intelectual, centrifugação do egão, economia da vida consciencial, sentido da vida e vida programada. Frase enfática. A vida centrífuga, na dimensão humana, expressa o ideal comum de todas as consciências depois de concluir o curso intermissivo pré-ressomático, autoconsciente da proex pessoal. Você está satisfeito com a qualidade da própria vida humana? A interassistencialidade permeia as automanifestações existenciais para você? Agora, pergunta. Em nossas ações interassistenciais cosmoéticas, como podemos minimizar nossas onipresentes assinaturas pensênicas impregnadas em tudo que fazemos, tornando-nos cada vez mais anônimos assistenciais? Adquirimos as neosinapses para aquisição do senso universalista através da nossa teática assistencial? Não há dúvida, o caminho é por aí, não tem outra saída. É o que eu tentei expor ali em 3 páginas, a situação toda, como é que nós mexemos com a interassistenciologia. O senhor poderia apontar os aspectos positivos e negativos sobre a clarividência? A clarividência, se a pessoa ela quer ajudar os outros, ela é só positiva. Agora, ela se torna negativa na hora que a pessoa quer usar os processos extrafísicos ou parapsíquicos contra as pessoas ou de maneira anticosmoética. O estado vibracional feito de forma correta leva, em média, quanto tempo para ser atingido? Aí a gente não pode estabelecer isso, porque depende da pessoa. Para uma pessoa dominar bem tudo sobre o processo de energia consciencial, ela precisa quase sempre 2 anos. Agora, para dominar o estado vibracional, tem gente que de um dia para o outro começa a dominar. Isso aí depende. E tem outros que demoram muito tempo. Aí depende da competência, a tendência, as intenções, a vontade da pessoa, como ela adquire, ou movimenta, ou manuseia, ou manipula os processos de energia perante os outros. Comecei a estudar a conscienciologia há pouco tempo, mas desde a adolescência venho tentando algumas técnicas projetivas sem sucesso. Tenho sonhos muito vívidos e tenho consciência de já ter experimentado vários veículos e afins. Mas minha primeira dúvida é, existem pessoas que não conseguem tomar consciência da projeção, mesmo praticando? Não, não tem isso. Projeção, a gente fala, projeção consciente. A pessoa tem que ter consciência daquilo para ela ter feito projeção. O resto é imaginação, é tolice, é assédio, é possessão, é outra coisa. O espírito projetado pode viajar pelo espaço sideral? Pode, depende dele, da capacidade, o nível, competência. Se puder, existe alguma consequência danosa ou não se aproximar demais, por exemplo, do Sol? Não. Se ele está projetado, não tem nada a ver com isso. O psicossoma aí não vai ficar queimado devido ao Sol.
E nem também os para-olhos dele não vão ficar ofuscados ou obnubilados por chegar perto vamos dizer, a esplendência luminosa e clarificante do sol. Tá certo? Minha esposa, quando estava grávida de 6 meses do nosso único filho, começou a sair do corpo. Era logo cedo. Ela viu suas pernas saindo, mas ficou com medo. Ela queria saber se a experiência extracorpórea parou nas pernas, porque ela teve medo ou o bebê foi um impeditivo. Se tivesse saído do corpo, como ficaria o bebê? Ele iria junto, se sentiria abandonado no corpo? Não. Isso aí depende tanto da gestante quanto do reencarnante ou ressomante. Aí varia. Tem gente que às vezes sai junto. Eu conheci uma mulher que sabia tudo antes de engravidar, durante a gravidez, e tinha contato com as consciências que ela recebia. Ela teve vários filhos. Então isso varia, depende. Agora, varia também com a pessoa. Escuta, eu estou vendo que você chegou. O que você estava falando é o ezetrol. Esse aqui é o ibitimina. Ezetrol. Pois é. Agora o ezetrol é que é o pequenininho. Então veja, eu posso falar com o Antônio para ele tomar, porque esse não me dá nada, não afeta a memória. Agora, você acha que ele é igual ou funciona igualzinho os outros? É contra o colesterol. Agora, eu não vou mudar, não. Eu vou continuar com o ezetrol, não vou tomar esse que você me deu, não. Tá certo? Eu estou certo, não estou? Não é bom mudar. O princípio... Se eu estou me sentindo bem com o outro, me afetou a memória? Não, perfeito, mas assim, a ezetimiba é a mesma. Só que o nome comercial é um outro laboratório. Sei, mas eu não posso você já se adaptou. Não, sei lá se vocês mudaram alguma coisa. Não, colocaram algumas essência de abacate, ou essência de jabuticaba, e eu não entro dessa. Não, perfeito. Então eu posso seguir com o ezetrol. Agora eu vou falar com o Antônio, porque o Antônio era encasquetado com isso. É bem encasquetado. Agora já faz muitos meses que eu estou tomando, não me deu nada, eu estou bem com a minha memória. A gente está fazendo uma experiência também com... Agora, ele é pequenininho, a gente não dá valor para aquilo. É bem esquisitinho. É o ezetrol. Olha o nome, ezetrol. É esquisito. Na ordem escova do intestino, uma captação... Agora, eu vou falar com o Antônio, então. O Antônio seria bom tomar isso aí, que vai ajudá-lo na questão. Agora, ó, eu vou fazer propaganda do ezetrol. E vou dar uns tiros de metralhadora no resto. Lipitor, Crestor, vai para o espaço. Esse aí dá certo. Valdo, com a levedura de arroz vermelho, tá? Que é uma substância chinesa que tem tido sucesso em baixar o colesterol. Eles estão vendendo, eu já comi isso aí. Eles estão vendendo com o coenzime Q10, tá? Que é uma complementação que diminui com a estatina. Só que não existe estudos como existe com as estatinas, do ponto de vista de baixar o colesterol. A única coisa que eu falo, assim, eu na minha condição de cobaia, posso falar que o ezetrol deu certo comigo. O Crestor, não. E pelas diretrizes até das sociedades de cardiologia, a ezetimiba, ela é utilizada quando a estatina tem alguma contraindicação. Por exemplo, essa questão sua de memória, que é considerada... Não, esse negócio de memória não é só eu. Não. Nós examinamos, é muita gente. Não, isso está na monografia. Isso está na monografia do medicamento. Eles colocam como raro, mas possível de acontecer. Raro é a vovozinha, que não é. É muito mais comum. Não, o que está na monografia é isso, né, Xano? Eu sei. Mas não é. Mas assim, essa... Por isso que eu falo, esse negócio de bula, a gente tem que ver. E outra coisa, que eles não tem muita forma de avaliar. Porque eu tenho falado com o pessoal de laboratório que os pacientes que têm tido dificuldade são professores, pessoas que usam memória. Uma recomendação que eu vou lhe dar. Esqueça o Crestor e o Lipitor. A gente já tem... Só dá o ezetrol. É a melhor coisa, porque se ele equivale, a maioria deve se sentir bem com esse. Outra coisa, uma coisinha, né? Ele parece uma lombriguinha comprida, mais nada, sabe? O comprimido. É impressionante, pequenininho, daquele jeito. Mas ele é super sintético.
E essa onda da estatina, ela já estourou, na verdade, né? Assim, ela teve o auge, agora ela estourou. Então, já começam a aparecer não só a questão de memória, mas outros vários problemas da estatina em baixar o colesterol. Porém, alguns pacientes, Valdo, que tem muita doença aterosclerótica, que não é o seu caso, mas que tem, assim, por exemplo, triglicérides de 1000, colesterol total de 800. Isso. E aí o risco-benefício fica muito próximo, entende? Da pessoa ter um infarto. Não, esse aí também já está no Penacop. Está na Avenida da Saudade. Os casos nossos que a gente fala aqui na comunidade, a gente até brinca, né? Fala que são situações de filigranas, muitas vezes. Agora, ó, eu vou pegar aqui no microfone e falar: Ezetrol, Ezetrol, Ezetrol. É preciso chamar a atenção disso, que eu acho que nós descobrimos, pelo menos, muito dentro bom. da minha faixa, da minha idade, mas, esse negócio todo, eu acho que isso influi. Val, tem que lembrar que o seu nível de colesterol, ele não é tão alto. Ele é assim. Mas ele existe. Agora, tem pessoas. Aqui, o processo é que ele existe e o negócio abaixou. Sim. Você mesmo falou. E os meus exames agora estão assim de. Eu estava esperando uma nota 10 ou qualquer coisa nesse sentido, receber algum prêmio. Entende? O Kikito. Está esperando o Kikito do colesterol. Agora, Valdo, tem gente que não consegue baixar com ezetimiba, viu? Então, assim, não, mas esse é o que eu estou falando, mas eles já estão com o pé na cova. Cada caso é um caso. Não. Eu estou com 2 passos da cova. Isso aí é diferente. Cada caso é um caso. Tem gente que se adapta bem ao ezetimiba, tem gente que não se adapta. Entende? Não baixa. Sim, mas agora, veja, na minha idade, com essas condições, deu Ezetrol, porque o negócio funcionou comigo. Isso é que eu falava com o Clerma, lá no Rio. Eu fiz uma opção de experiência com ele em matéria de hipertensão. Depois ele aplicou na opção de gente, tudo deu certo. Exatamente. Eu banquei o cobaia. Isso aí eu estou bancando o cobaia. Agora eu vou falar então com o Antônio. A gente conversou com ele também, aquele dia. Já. Agora, eu não vou mudar, não. Aquele pequenininho, se você quiser depois, eu te devolvo. Tranquilo. Aquele é parente dele, quer dizer, são primos. Ou são irmãos, mas não são gêmeos. Não são óvulos idênticos. Tá bom. Tá joia. Hein? Sempre tem Consréu na família, isso aí. O Crestor é Consréu. Esse é. Não há dúvida que é. É 100%. Nós estamos agora dando nome aos bois em matéria de farmacopeia. Isso é um negócio sério. Gente, o negócio é sério comigo. Eu tinha perdido a memória, demorei 10 meses para recuperar. Agora eu usei 10 meses, demorei 10 meses para recuperar. E agora estou com o outro, não tem nada. Minha memória está normal. Eu voltei ao que era. Por isso que eu falo, cuidado comigo. Cuidado. Hein? O Cresta é que me acabou com a memória. 10 meses. Depois eu demorei 10 meses para recuperar. Agora, o Ezetrol acertou tudo, o colesterol baixou, minhas coisas estão todas normais. E outra coisa, estou comendo broa de milho, manga, e não tem problema nenhum, não tem colesterol, como é que é isso? Sai dessa. Isso é um negócio sério. Você tem que olhar isso aí, você também. Eu estou tomando esse aí. Você é cobaia. Então vamos ver. Agora, o Ezetrol você nunca tomou? Ezetrol. Toma esse, que é o tal que eu tomei, que deu certo. Eu vou falar com ele. Você já tomou? Você já tomou Ezetrol? Esse é o próximo passo. Quando passar isso aí, vamos ver o que esse negócio de chinês aí, eu preciso de ver com calma, porque esse negócio aí eu já comi muito. Eu já comi isso aí, mas não deu nada. Eu estava com colesterol alto mesmo. Valdo, deixa eu só falar essa questão desse negócio chinês aí. Na verdade, assim, existe um movimento hoje nos Estados Unidos, usando esse medicamento, justamente contra o paradigma da estatina. Isso é uma discussão que está acontecendo lá. O problema é que eles têm dificuldade de provar isso em estudos ainda. Só que os resultados estão aparecendo com pacientes que estão usando e estão baixando o colesterol sem usar o processo da alopatia. E aí, o que tem acontecido é que as pessoas estão começando a usar e o movimento está começando agora.
Você precisa de pelo menos 10, 15 anos. Então, a qualquer coisa você apela para o Hernandes, porque ele é cobaia. Vamos ficar de olho nele. Só que eu falei com ele, que ele engordou muito ultimamente. Então ele me disse que aumentou 8 quilos de uma hora para outra. Mas foi estresse. Pior que foi, na minha idade, né? É difícil, né, admitir, mas tem que ser admitido. Esses jovens, sabe, são problemáticos. Os jovens. Uma flor murcha da idade. Tem uma pesquisa, Valdo, no INCOR, que eles estão trabalhando com aveia e está tendo um resultado muito bom. Eu não posso chegar com a aveia, porque eu tenho a intolerância alimentar. Isso, para pessoas que têm intolerância não dá. Então, eu estou fazendo o uso desse medicamento, que eu fui agora para os Estados Unidos e trouxe de lá, né? E é junto com a coenzima Q10, porque um dos problemas sérios da atuação é no nível mitocondrial. Então, traz problema. Então, estou fazendo a recuperação da coenzima Q10 e estou fazendo o teste com a aveia, porque eu não tenho problema. Agora, só posso dizer se funciona alguma coisa. O senhor vai bater pino daqui a 3 meses. 3 meses. Então, daqui a 3 meses a gente vê a gente vê se ele está bem, né? Está tudo certo. Vamos ver se ele está vivo. Ele é meu vizinho e vai dar um atestado de óbito. Então, está certo. Minha esposa, quando estava grávida de 6 meses, é o tal que está falando, ela queria saber se a experiência extracorpórea parou nas pernas, porque ela teve medo, ou o bebê foi impeditivo. Se tivesse saído do corpo, como ficaria o bebê? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gestação, dependendo da circunstância em que a gestante se dá bem com o ressomante, então ela não tem tanto vômito, ela não tem disposição, não tem nada, todos os processos que ocorrem extrafisicamente são positivos, não tem nada negativo. Eu já vi muita gente que já saiu bem com isso aí. Comprei os 700 experimentos em uma loja de livro usado e pretendo praticar o EV. Gostaria de saber se existe algum risco no meu caso por, possivelmente, não estar de posse de alguma informação importante, visto que nunca fiz nenhum curso do IPC que desejo fazer assim que possível. Desconheço meu nível de desenvolvimento, exteriorização de energia, direcionamento, ritmo, alternância, e se recebo ou não reforço externo. Coisas que são apontadas como importantes em um vídeo sobre o assunto no YouTube. Olha, você pode fazer as coisas, não tem nada, desde que você não avance contra a sua saúde, está tudo bem. Seguindo as técnicas que tem no 700 e no projeciologia, não tem nada que vai fazer mal, não, mas tem que seguir as técnicas, do jeito que a gente indica lá. Em polinomiologia, poderia aprofundar o polinômio autoconceito, autoimagem, autoestima, autoconfiança em alta. Autoconceito é o conceito que a pessoa tem a respeito de si mesma. A autoimagem é aquela imagem que ela mantém de si e que ela pensa que os outros têm a respeito dela. A autoestima, ela tem autoestima de si mesma, é uma espécie de um amor próprio, mas positivo. E a autoconfiança, ela tem autossuficiência nas manifestações que ela tem. Uma pessoa que tem essas condições íncitas ou intraconscienciais desse polinômio, ela avança com tudo, principalmente do ponto de vista de parapsiquismo. Ela pode desenvolver muito mais rapidamente tudo que ela faz. O professor às vezes comenta sobre a política, isso aqui agora é com você também. Comenta sobre política e afirma que temos que participar mais desse processo. Concordo. E tenho, inclusive, vontade de me candidatar a vereador, pois em minha cidade tenho forte influência nas comunidades devido aos trabalhos sociais feitos há mais de 10 anos. Para tanto, devo me filiar a algum partido político com antecedência. Então, eu pergunto, como escolher o partido certo de forma consciente? Poderiam fundar um partido relacionado com a conscienciologia? Esse é o primeiro que vem com essas ideias. Está na mão de vocês, o que vocês acham dessa? Eu sou contra o nosso regime que está aí, partido, representatividade, essa história toda. Quer dizer, eu particularmente. Agora, o que vocês acham disso do ponto de vista geral? Aí, o problema é de vocês, ó. Quem tem os políticos aí? Os politicólogos, ou politólogos, como eles gostam de falar no Brasil, é politólogos. Então, como é que fica? Aldo, fica difícil, né, ponderar só com essas informações. De alguma forma, vão ter pessoas ligadas à Conscienciologia
diretamente na política, até para ajudar a reverter essa situação. Vai. Teria que Também ver acho. ele aí, acho que se ele vir aqui para conversar com você, seria a melhor condição, né? Inclusive, a gente tem atendido aí alguns políticos, né? O próprio... Todo dia tem, né? O Eduardo, você e mais gente aí tem atendido, né? Olha, o Antônio Pitaguari, recebi a sugestão do Exetrol. Obrigado. Então, ele já vai ver o que é que ele faz. O negócio deu certo comigo. Quando o senhor diz sobre dominar tudo sobre energia consciencial em 2 anos, quais são os fenômenos que deveriam ser dominados? Projeção, clarividência, arco voltaico, encapsulamento, em suma, as 40 manobras de energia? Não, é mais ou menos isso. A projeção e a clarividência não tem nada a ver com isso, não. O que tem é estado vibracional, arco voltaico, o processo do encapsulamento quando ele é energético, acoplamento energético, o processo da holo, mega, ultra, extra, euforização. Tudo depende do processo de energia. Só aí já é alguma coisa. Se a pessoa conseguir chegar nisso, o que é preciso mais? Vem de bobs, vem de gorjeta, vem de bônus. Só isso aí já é alguma coisa. Mas agora, tira a projeção e clarividência, que não é bem isso. A energia vai dominar ou ajudar a pessoa a desenvolver qualquer fenômeno parapsíquico. Mas não é bem, nós temos que falar daqueles que são de energia. Um deles, por exemplo, é o processo do acoplamento energético, né? Gostaria de saber como é decidido qual será a vida de uma consciência e o que motiva tal vida. O que determina se uma pessoa será rica, pobre, negra ou loura? Veja que, de fato, o senhor tem toda a razão. Não existe esse Deus pregado pelas religiões. Ele seria muito injusto em favorecer uma minoria e a grande maioria viver sem o básico. Não, o problema todo é que não precisa de ter juiz nem fiscal dessas coisas. Tudo funciona energeticamente dentro da própria pessoa e da consciência, seja ela consciência ou consciente. Agora, o que determina que uma pessoa vai ser isso ou aquilo? Se ela é burralda, burrilda e burroide, se ela é consciênsula, se ela não tem alguma inteligência evolutiva, ela é, então, levada pelas próprias injunções da energia em torno dela, o holopensene que tem. Por isso que ela fica assim, o assado. O problema é dela e as reações que ela tem perante esse fluxo do próprio cosmos, do holopensene que ela vive. Quando ela começa a ter isso que nós estamos tentando aqui, que é a inteligência evolutiva, aí já muda. Então, a pessoa vai fazer curso intermissivo, ela vai conversar com o evoluciólogo, ela já prepara a programação existencial, ela vai procurar a Apex aí com vocês, ela já vai estudar. Então, ela deixa de ser espectadora do próprio destino para ser determinadora da própria vida. Então, aí muda. Ela mesma é que é autoconsciente disso, com o tempo. Quais atitudes o professor tomou ou recomenda tomar quando passamos por crise de crescimento? É enfrentar a crise com peito aberto, disposição, intrepidez, ousadia e autossuficiência, autoconfiança, coragem. Não pode ter pusilanimidade, porque senão dá tudo para trás. Aí os assediadores do passado, eles vêm em cima da pessoa e anula, e ela fica pusilânime. O que fazer quando todos os recursos conhecidos utilizados para resolver uma situação não surtir efeito ou resultado? O que fazer quando a sensação é de estar entregue às baratas? O problema todo é o seguinte: a primeira coisa é sair do lugar, mudar o ambiente e ir para um lugar que não tem tanta barata. Quer dizer, a pessoa começar a fazer outra coisa diferente daquela, às vezes é a saída. Se de ver, se é o caso, se já chegou a esse nível, tudo é necessário. Agora, no caso dessa pessoa, o ideal seria se ele viesse a Apex para ter uma conjugação de fatores aí, para ele ter uma visão da vida. Fala aí para ele como é que é. Aproveitar também, já de cara passar o site para ele, né? Ele pode ter acesso a informações, que é o www.apexinternacional.org.
Então lá você vai ter acesso às informações sobre a programação existencial. Aí ele pode ter mais informações. Isso aí eu acho que ajuda mais. É o melhor que eu podia fazer. E só aproveitando também, Valdão, a partir agora de setembro nós vamos estar com um curso em EAD, ensino à distância, de introdução à programação existencial. À distância? Isso. Pois é, então ele pode entrar Então aí. todo mundo pode entrar aí, quem tiver interesse, tá? Professor, estava acompanhando aqui a conversa anterior à tertúlia sobre a questão da arte lá, né? União da arte com a ciência no processo Você acompanhou, né? Aí, ó, já Acompanhei. pegou um. E aí... Plagiou alguém. Aí, ó, você vai falar nisso aqui, eu preciso te mostrar aqui. Mostra para mim os dois aí. Para eu ler aqui para o povo saber, porque senão o povo não vai saber disso. Eu não posso estar informando as coisas aqui sem detalhes. Senão, vem uma corrumaça de pedidos de informação de todo jeito. Você sabe que aparece até outros fora daqui, né? Lá em casa, etc., por outras linhas. Mas vamos primeiro ouvir, depois eu vejo. Agora pega o outro também lá para nós. É o amarelo aqui, não é isso? É o de baixo. Hiperlucidez, não é isso? Então, a Dulce fez uma pergunta ali sobre se a arte ficava mais na questão da estética. Eu tinha pensado a mesma coisa que o senhor respondeu para ela, aquela questão da forma. A pergunta é, quando o artista, que envolve habilidade manual, né, o processo do artesão, muitas vezes, ele já começa a transcender o processo da forma e partir mais para a função, por exemplo, um design mais técnico. Não quer dizer nada. Aí já é um processo mais científico? Não. De modo algum. E eu vou te expor agora, veja se tem razão. Uma pessoa, por exemplo, no que nós estamos falando aqui, é um processo de escrita. Então, veja bem, é apenas o pensamento que foi manuscrito e que depois virou letra de forma. Então, isso começa a mudar. Mas é só até aí. Agora, vamos supor que, em vez de fazer a letra de forma, a pessoa faz uma escultura. É uma arte. Isso não quer dizer que não mudou nada. Você está entendendo? Não é questão. E também não enriqueceu nada que nós estamos querendo. Por quê? A escultura não vem escrita. Por exemplo, o joelho devia estar escrito assim, joelho. Ombro, está escrito ombro. Aqui na testa, testa. Aqui, nariz. Para dar informação. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para ficar a coisa clara. Então, a arte é um processo da pessoa pensar, a imaginação dela que vai... Você vê um quadro, o cara chega e fala assim, nossa, que nuvem bonita. O outro chega e fala assim, bolas, isso é uma noite escura. O outro chega e fala assim, não, isso é uma briga de foice no escuro. Entende? Cada um interpreta do seu modo. Então, não é isso. Não tem clareza, né? Não. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, por exemplo, no verbete de ontem tem esse tópico, hiperlucidez. No universo da intrafisicologia, o Sol, ao nascer, ilumina por toda parte, inaugurando um novo dia. À noite vem escurecer tudo. A tempestade vergasta a terra toda durante horas. O relógio permanece imperturbável, no tic-tac, marcando a marcha cronológica. Somos muito mais se comparado ao relógio. Somos a máquina da lucidez. Acapite? Eu li isso ontem, achei isso totalmente é que nós chamamos de silogismo metafórico. É um silogismo metafórico ou não é? E é isso que ela quer que eu faça, um verbete só com esses materiais. Então eu vou fazer. Agora aqui, ó, tem outro que eu dei para ela ver aqui, deixa eu ver onde é que está. Tá. Hein? É esse aqui? Qual que é? É o anagrama, é esse aqui. Não, tem que ler tudo, é da educação. Esse aqui. O caso é o seguinte, isso aqui, ó, é o verbete bússola intraconsciencial que nós já debatemos aqui, tá certo? Tem um tópico igual ao do verbete ontem. Então, veja, educação. A falta de educação ou inteligência evolutiva não escolhe idade, época, nem cenário para se manifestar. Eis dois exemplos pertinentes. Infância. O menino mau caráter matou com a pedra a cigarra cantora no tronco da árvore ao anunciar a temporada de veraneio.
2. Adultez. O amante ciumento matou com um tiro de revólver a cantora soprano no palco na abertura da temporada lírica. Anagrama. Conclusão. Somente a força dos cantos não paralisa os petardos da ignorância. Precisamos sempre mais de tares em vez de artes. Tares e artes é anagrama. Você está entendendo aí? Este é o anagrama evolutivo da hiperacuidade. Isso é o silogismo, nós estamos falando metafórico. Esses dois, ó, já servem. Então, eu precisava, já que eu já tenho um monte na enciclopédia disso aí, dá para ajudar a turma da arte e também a turma do silogismo. Então, o termo para a gente fazer o verbete seria silogismo metafórico, que é isso aqui. Você está de acordo? Ficou claro? Estou. Agora, eu estou falando com ela, eles vão procurar para mim quais são os tópicos que já tem na enciclopédia, que eu quero colocar pelo menos mais alguns deles. Então, por exemplo, naquele processo da louçania, naquele outro verbete que eu falei sobre acróstico, é aqueles que mexem com a conformática. Entende? O ACPIP, que é o da acróstico. Entende? São esses, assim. Eu vou estudar para ver quais são e vou fazer o verbete em homenagem à Rosa, sabe? Que ela é da matemática, ela quer isso de qualquer maneira, você está entendendo? É que o professor Valdo, só um minutinho, é que o professor Valdo, há um tempo atrás, ele tinha falado em poesia mental somática, poesia, ele usou uma expressão assim, e aquilo marcou, entendeu? E aí ontem eu identifiquei isso, e é isso. Agora que se veja, chama de ela poesia. que é matemática, ela gostou do processo da ideia. Se ela gostou que é matemática, outros também vão querer, então a gente ajuda. Outra coisa, isso também a gente dá uma colher de chá aí para a turma da arte, desse processo todo, para ver se eles vêm entrando pela porta da frente. Você está entendendo? Você vê lógica nisso? Vale a pena fazer isso? Com certeza. Eu até queria corrigir, que foi a maneira de dizer, eu falei o parágrafo de ontem, né? Eu falei totalmente poético, não é totalmente, né? O conteúdo está preservado, mas a forma de expor, ela tem esse veio, né? É isso aí. Valdo. O que você queria? Eu? Você já faz meia hora que está com esse microfone. Então tá, obrigada. Posso ir, Arlindo? Não, ela é a Magda. É Magda. Magda quer dizer maior, é Magna. Professor, por favor, na página 29, detalhismo, teoriologia, a última frase. Sim. A quitação definitiva dos endividamentos da teoria das interpretações grupo-kármicas. É essa que eu estou tentando fazer com vocês. Então, a gente dá as coisas gratuitas, passa a ideia. Todo dia eu estou aqui para fazer uma espécie de entreveiro, mas que no fim tudo é de paz. Estuda para ver se a gente fica aliviado, se tira o peso das costas. É isso. Tá. Então, assim, mas assim, eu não digo assim que seja total, mas assim... Você, por exemplo, você começou a entrar nessa linha. A hora que você começou a dar aula, seu processo de docência é esse. Ela chegou toda alegre. Não, eu agora já... Isso aí já é. Essa é o 13 de maio para você, tá certo? É o dia da libertação dos escravos. Pegou. Eu confio. Ok, obrigada. É o dia magno. Tá certo? Silogismo metafórico, você podia explicar melhor? Silogismo é uma dedução, coisa lá de Aristóteles. Uma dedução filosófica, racional e lógica. Tá certo? A primeira premissa, a segunda, uma conclusão. Ela parte do... Agora, por si mesmo, eu estou fazendo um silogismo até mais sofisticado na hora que nós colocamos. E um deles ali ainda numerei, 1, 2, e ainda dou um subtópico do negócio. Não, o próprio nome já é uma metáfora, né? O silogismo, que não é um silogismo, assim, do ponto de vista lógico. Mas agora um silogismo metafórico, o negócio fica mais sério. Na questão aí em pauta, qual é o silogismo metafórico? Foi de acordo com o verbete que eu não entendi. Porque é uma dedução lógica. Pois é. Mas o que é o silogismo metafórico? Não é a dedução lógica?
É dedução lógica. Agora, metafórica aqui eu não entendi no verbete. Não, ele é metafórico. Eu estou falando, num desses eu estou falando em sol, manhã. O outro eu estou falando na cigarra, no marido que mata a mulher. Esse é o que vocês verbete querem? de ontem. É? Não é preciso analisar, é de ontem. O de ontem. Olha aí, mostra para ele aí. Mas aí eu queria saber o texto, porque eu não estou com ele aqui. Mostra aí, dá para ele. Você está vendo o verbete ontem, está rendendo hoje, um extra. Entende? Um negócio sério. Mas veja aí, Arlindo, o que você acha? Agora, ó, você precisa ter cuidado que o Paulo hoje está aí, tá? Sabe aquele cara, o Paulo Melo, ele está atrás de você. Cuidado. Está tudo aí, é muita ideia. Quando ele chega que somos as máquinas da lucidez, não deixa de, no fim não deixa de ser uma dedução, é isso. É por isso. É a dedução. O que você queria, Cris? Página 30, efeitologia e neosinasologia. O segundo item de efeitologia. Os efeitos prolíficos do egocídio cosmoético na alta evolução. Quer dizer, você acabar com o seu egão e começar a ajudar os outros. Isso aí é a essência desse verbete de hoje. E a neosinapsologia teria Agora, relação? Neosinapses. As neosinapses para a aquisição do senso universalista. É justamente isso aí. Seria você começa a isso? ajudar os outros, você começa a arranjar neosinapses para levar você a ter uma cosmovisão universalista. Esse é o caminho. Referido a isso. Agora, a interassistencialidade é que é o caminho certo. Esse verbete é todo baseado nisso. Ele só tem 3 páginas, de propósito, pouca coisa, tudo resumido, para mostrar a síntese da questão. Sim. É o jeito. Agora, ó, a coisa mais séria é aquilo que eu li do antagonismo. O antagonismo, ego forte, seguro, desfocado de si. Contra o ego fraco, defensivo, focado em si. Isso aí é que é o resumo de tudo, né? O pró e o contra, o cotejo da história. Tá bem. É o que interessa aqui. Agora, vocês vão notar que na remissologia tem 13 verbetes que falam e usam a palavra vida no título. Sim. 13. 3. Isso faz a pessoa pensar. Quer dizer, tem 12 com vida e tem um outro que é vitalício, que é radicação vitalícia. E administração da vida, economia da vida. Professor Valdo, além disto, eu queria compartilhar que eu estive ontem, anteontem, participando do encontro técnico-científico da CCCI. E como era aberto, eu participei também. Achei muito importante porque se trabalhou muito a respeito da pesquisa conscienciológica. O que a gente considera que é a pesquisa conscienciológica. E eu achei muito bom porque... Isso é muito importante, porque sim, agora porque você é brasileira, né? Ela arranjou o RG dela. As pessoas que... Ela é brasileira agora. Sim. Conterrânea, Patrícia. Como é que são os nomes que eles dão? Conterrânea, Patrícia... naturalizado, o que mais? Iguaçuense. Iguaçuense. Não é outro nome, não, é iguaçuense. Tá certo? E há pouco tempo, cognopolitana. 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 Tá vendo? Ela não esquece, essa aí é viva. Você sabe, mexeu também com palavras, ela sabe tudo, que ela é lexicóloga. Não é fácil. Professor Valdo, eu queria isso realmente considerar, porque para quem queremos formar-nos para fazer pesquisa, é bom a pessoa saber bem o que é a pesquisa conscienciológica, desde o paradigma consciencial. Porque há muitas pessoas que estão, o senhor sabe melhor, né? Muito interessados na conscienciologia, que agora ela expandiu mais. E é bom saber o que se fala quando as pessoas estão falando de pesquisa conscienciológica. O que tem a ver, o que são os requisitos a saber da pessoa, né? Do pesquisador. Isso vai ser bom. Sim, eu agradeço demais porque eu aprendi, foi aprendizagem pura. Foi bom. Eu quero também hoje acusar a presença de uma pessoa que eu já não via há muito tempo, que ela ainda existe nessa dimensão,
diretamente do Rio de Janeiro, sabe? É uma moça cheia de vida. Eu conheci mais gente da mesma estirpe e do mesmo naipe. O nome dela é Maia, sabe? É aquela dona que está lá em cima, lá na ponta, lá, ó. Merece umas palmadas. Eu não sei se alguém já conversou com ela para saber as novidades dela, se está tudo em paz. Você já encontrou com ela? Ainda não. Então tá. Se de ver. Que ela já nos ajudou muito no Rio, tudo, nas coisas todas aí. E eu não lembro dela aqui, não. Você nunca tinha visto aqui, não, já? Eu vim quando nós inauguramos a holoteca, o primeiro prédiozinho, e plantamos umas árvores. Adotamos umas árvores. Quando a gente estava plantando as árvores. Então foi isso. Passei por um momento de afastamento prático, mas não teórico. Sabe? Mantive. Fiz outra faculdade, justamente por causa da conscienciologia. Tem isso, é? Ela chegou por cima. Se ter cuidado com ela lá. E estou retornando agora, mas eu estou retornando talvez até com mais maturidade, com mais vontade e determinação. Opa! Vamos sai nessa. de baixo, ela já era. Sai de baixo. Muito bem. Vamos ver isso. Mas muito bom. O que você queria? No antagonismo que eu estou vendo um paradoxo aqui, que o egão é o ego fraco, né? Ele não é o ego forte. Dá até para fazer uma pegadinha aí. Tá. O eguinho. Todo mundo vai achar que o egão é o ego. Tem o neguinho e tem o eguinho. É isso? O neguinho. Existe também a neguinha. Agora, você entendeu o que você quer aí? Nessa questão de centrifugação, ela parte da fuga do centro, que é do centro para a periferia. Ou do íntimo para o externo, para a externalidade. Agora, o que é, no nosso caso, o que é mais importante em termos de centrifugação? Eu penso que é melhorar a competência interassistencial. Competência interassistencial. Se a gente chegar nisso, eu penso que nós temos tudo. Todo esse esforço que eu tenho sobre interassistenciologia visa isso. Né? É melhorar a nossa competência interassistencial. Primeira coisa, a interassistencialidade praticamente atinge tudo no cosmos. Tudo. Você vai falar assim, mas Val, a interassistencialidade não tem nada a ver com o assassinato da pessoa. Tem. Você tem que ver o que sobrou daquilo. Tem que ir atrás do cara que assassinou, tem que ver as pessoas que ficaram com o cadáver, o que tem. Olha a interassistencialidade. Tudo. Parece que envolve tudo. O processo de interassistencialidade é igualzinho ao problema da evolução. Evoluciologia e interassistenciologia é o cosmos, é inteiro, pega tudo, não sobra nada. Agora, essa competência, logicamente, ela tem que depender do parapsiquismo, da competência. Sim. Sempre entra o parapsiquismo. O parapsiquismo seria o ponto alto da história, né? É a cereja do bolo, né? É o pináculo, o coroamento. Está entendendo? No caso aí, é o básico do processo e, ao mesmo tempo, é a acabativa do processo. É o jeito. O básico, geralmente, é a iniciativa. Agora, o acume é que é acabativo. É o pináculo, é o fim. É vamos dizer, a corda do soneto. Né? Já se a gente está falando aqui hoje, vou falar a corda do soneto, você vai entender. Pessoal, a paralógica também não estaria diretamente ligada à questão da interassistencialidade? Está. Mas agora, quando a gente fala muito em paralógica, isso pode dar mais interpretações. Tem outro sentido. A lógica é falsa. Falsidade. Falsidade quase que ideativa, então, ideológica e tudo mais. Vamos colocar, então, lógica extrafísica, multidimensional, no caso. Sim. Mas você vê que eu não uso muito a palavra paralógica, porque a para aí já é um prefixo usando para outras coisas. Sem dúvida. Que nem paradidática também. Agora, a meta é um nome antigo que Jesus podia ser metalógica.
Agora, eles criaram até a metapsicologia, ou parapsicologia, que era a parapsicologia. Então, deu a metapsíquica, a metafísica, mas eu não uso também muito a palavra meta, ela é um pouco prostituída. Não, no caso, a pergunta que eu queria fazer, a gente às vezes faz a pergunta, tem lógica, né? Então, se tem lógica, é porque está ligado com o processo interassistencial. Agora, tem que ver aquela pergunta que eu tenho lá no quadro, que eu deixei lá embaixo para tu. Tem lógica? Aí tem a segunda pergunta. Para quê? Não adianta nada ter uma lógica que você não aplica, não serve para nada. Isso é filosofia burra, quer dizer, teórica. Isso é dos teoréticos, ou dos teóricos. Nós temos que ter uma coisa que seja aplicativa, funcional, vivencial, experimental. Tá certo? Professor, pode falar, Paulo. Com relação à competência interassistencial, eu estava verificando aqui, e à luz do planejamento, né, que é a minha especialidade. Que é a sua especialidade. A fatologia, ela te dá todo o caminho do processo de investimento evolutivo planejado para a competência interassistencial. Sim. Então, a vida centrífuga, o desenvolvimento do esforço, da autocompreensão, da moral, todo ele passa pelo desenvolvimento dos atributos que vão sustentar a consecução desse atributo maior aqui. Então, passa pelo planejamento, pela PROEX, pelo esforço, pelo domínio da energia, etc. Engloba todo. É o primeiro verbete. E outra coisa, isso tem que ser, segundo você, paulatinamente. Etapa por etapa, senão mela. O nome dele é Paulo Melo. Ele é perfeito, é em cima do lanche. Mas olha, o que você queria? Valdo, você colocou aqui na filiologia a palpofilia. Palpo é de palco mesmo? De filiologia, palcofilia. É, a palcofilia. Aí, no caso, eu queria saber, assim, é negativo? A pessoa que quer aparecer, como é que Não, o problema que a gente quer mostrar é o seguinte: você não pode ficar só nos bastidores ou no anonimato. Você tem que se apresentar na vida pública. Com o passar do tempo, é inevitável a evolução, vamos dizer, lançar mão da vida pública. Por exemplo, os caras vieram para mim e falaram assim: me conta, como é que o cara virou serenão? Ele nunca teve vida pública? Eu falei, não, ele teve mais do que a gente. Isso que eu queria te perguntar. Então tá, explicou. Você está entendendo? Tá. Quando a pessoa tem muita vida pública, chega num ponto que ela não precisa de ter mais, ela domina aquilo tudo. Mas sem vida pública, ninguém evolui. Então é bobagem falar que a pessoa vai virar serenão sem aparecer para o público. Não, tem que aparecer. Não tem jeito. Professor Valdo, aqui em cima, sobre essa condição do serenão que é público. Escuta, você estava aí quando eu falei sobre o partido político? Sim. Sei. Eu fiquei quieta, eu me senti chamada. Sentiu chamada. Mas declinei da competência, chamada, professor. Veja só. Eu declinei da competência, mas agora... Declinei da competência, veja só. Impressionante, né? Nós estamos parecendo, estamos lá no... parece até que a gente está na Câmara ou no Senado. Data vênia. Data vênia. Estamos no tertuliário. Professor, é esse caso, é essa situação mesmo. O serenão que pode ser uma pessoa pública. O senhor já tem falado isso algumas vezes. Ele pode, e ele saber mascarar a situação. O serenão, eu não ponho a mão na cumbuca e nada, ele é capaz de tudo. A última vez, ou a penúltima vez que o senhor falou isso, me veio na mente uma figura pública. Quem? Se for, o senhor diz? Se o senhor souber, o senhor diz quem? Não, eu quero saber se ele vai estudar o cara. Jean, eu vou dizer o nome. Jean Henri Dunant.
o criador da Cruz Vermelha Nacional. Não, ele foi um Cruz grande Vermelha cara. Internacional. Ele foi um grande cara, mas veja, existem algumas coisas esquisitinhas nisso. Na vida dele? Não, na Cruz Vermelha, eu já escrevi sobre Cruz Vermelha. Mas a Cruz Vermelha, mas a figura, não, eu estou lendo mas escuta, sobre ele. Quando ele fez a Cruz Vermelha, eu acho que ele devia de ter mostrado a realidade da Cruz Vermelha para todo mundo, fora também do processo bélico. Por quê? O que eu já escrevi sobre isso já há muitos anos que já venho estudando o processo Professor, belicismo. ele abandona. O problema é o seguinte, que a Cruz Vermelha, ela foi inventada e criada para calar a boca do povo que é contra o belicismo. Então, eles chegam lá, matam uma porção de gente, depois mandam uma porção de gente para socorrer os cadáveres e quem sobrou. Então, o problema não é a Cruz Vermelha, é combater os belicistas. Agora, em tese, Cruz Vermelha é uma beleza, a gente não pode falar nada. Outra coisa, em tese, aquele sacristão ou sacerdote que vai pegar o cara que está morrendo também no campo de batalha, também é positivo, mas não é por aí. Em vez daquele sacerdote estar lá, eles deviam estar combatendo a guerra, e eles ajudam a guerra. Então, veja, é um monte de guerra que a igreja entrou e que manda o sacerdote para dar extrema unção no campo de batalha. Professor, eu isso que eu quero chamar. Então, sob esse aspecto, o Dunham, ele faltou alguma coisa, eu não acho que seja serenão. Professor, quando houve, ele chama as pessoas para criarem alguma coisa para ter a neutralidade na guerra. Ok, ele aceitou a guerra. Mas na hora de assinar o tratado, ele sai, ele declina, ele sai porque ele começou a discutir talvez essa temática, eu não sei. Eu não estava lá. Ainda existe agora uma outra coisa em conotação com isso que eu também já escrevi. Por exemplo, na hora que ele ia fazer uma coisa dessa, além de falar o processo do belicismo, ele queria que falasse sobre soldado desconhecido. Em vez de estar falando só em soldado desconhecido, ele tinha que falar sobre a vítima desconhecida, que nunca fizeram o monumento da vítima desconhecida. Há mais de 30 anos que eu já escrevo sobre isso. Então, vejam, soldado desconhecido, tem num monte de lugar, até no Brasil tem. Lá no Rio tinha um lugar lá, soldado desconhecido. Eu chegava lá e falava assim, eu quero homenagear a vítima desconhecida. E essa vítima, geralmente, ela é civil, ela nunca deu um tiro, não sabe mexer, é uma criança, é um velho que não tinha nem força de erguer uma metralhadora. Isso não tem nada. Então, veja, se fosse uma coisa de alto nível, eu que não sou serenão, que sou pré-serenão, eu tenho essas ideias, por que é que esse cara não teve? Ele não é serenão, ele teria que entrar com isso. Só esses dois argumentos que eu tenho, que faltaram nessa Cruz Vermelha, professor, eu não vejo serenologia nisso, não. Porque eu lembrei dele... É objetor de consciência. Eu lembrei dele quando o senhor estava falando isso. Não, mas aí eu perguntei. O homem agora, é bom. Ele saiu da conversa. O homem é bom, ele não assinou. mas não é o máximo. Ele não assinou. Ele é bom, mas não é o máximo. Ele não está no quadro, ele não apareceu na fotografia, ele não apareceu no quadro, nem ele assinou, mas ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, o primeiro Prêmio Nobel da Paz é do Dunham. Então ele não é um serenão. O senhor não tem conhecimento. Né? O povo deve ter feito aquilo para adoçar o processo da guerra. A Cruz Vermelha é a maior cala-boca e tapiação que eu já vi em matéria de belicismo. Isso eu concordo. Já escrevi isso. Pois é. Agora foi ele que apresentou. Talvez ele não tenha se apresentado de vergonha. Talvez foi isso. Vamos entender bem. Você sabe, eu sou da impacto-terapia. Eu não guardo essas ideias. Não é guardar desaforo, não. Entende? Não levar desaforo para cá. Não é isso. Mas eu não guardo os processos quando eu vejo que tem uma irracionalidade no problema. A gente tem que falar. Mas não tem lógica até um certo ponto, Tânia? Tem. Observa. Tem alguma lógica.
Só essas duas coisas, presta atenção. Eles vão lá, matam a opção de gente, depois mandam a opção de gente bonitinho, depois que acabou tudo. Depois que a porta foi arrombada, eles mandam colocar a chave, o chaveiro, a porta de aço, coloca até a sigla da segurança, tudo lá fora, aqui, ó. E a banana, onde é que fica isso? E o bananal que a gente tem que mandar para esse povo? O negócio é não ter aquilo, é antes. Agora, então, veja, não, nós agora é o seguinte, vamos fazer uma obra de assistência. Então, vocês matam, vocês aqui, matam 5, e nós vamos lá para salvar esse povo. Tudo é assistência, é isso? Vocês estão entendendo o nível baratrosférico dessa questão? E outra coisa, a sutileza disso, foi aí que eu entro com o processo do monumento à vítima desconhecida, ao civil morto, assassinado, desconhecido. Pois é. Agora, tem outras coisas mais. Se você quiser, ainda tem uma terceira. Professor... Sabe o que é? A pena de morte. Pois é, que naquela quando época... o Estado mata a pessoa, quando o Estado é assassino, é a pena capital, a pena de morte. Professor, eu também já escrevi sobre isso. Isso é meados do século XIX, quando ele propõe essa ideia. Na guerra, as pessoas morriam. Já tinha guerra. Guerra já tem. A gente já faz guerra há muitos milênios. Já tinha guerra, mas a ideia dele foi: o ferido, ele não é mais soldado, ele não é mais da Itália. Ele escreve o tal do livro, né, Recordações de Solferino, que foi a guerra que ele viu. E aí uma pessoa que eu acho que está na mesma linha dele, que também não era serenona. É a Florence Nightingale. Ela também não era serenona. E eu considero a ela superior a ele. Se fosse serenona, seria ela. E ela não era, porque ela era doente. Até um certo ponto, uma doente mental. No fim da vida dela, era totalmente autista. O povo tinha contato e comunicação com ela, com papéis assim, ó, que eles colocaram debaixo da porta dela. Que ela nem abria a porta. Coincidentemente, Dunant também vai para um hospital, um asilo, e ele também fica assim. Ele também fica... Não, mas ela fez muita coisa, porque ela não tratou só de soldado. O soldado foi o básico que ela começou. Mas o problema é que ela melhorou os hospitais de modo geral, independente de guerra ou qualquer coisa. A mulher era fora de série, mas ela não era serenona. E a maior prova é que ela era pirada. No fim da vida, aquele negócio todo, ela teve umas desilusões, uma coisa que deram na cabeça dela. Mas ela era fora de série. A gente não sabe. Outra coisa, será que ela tinha também um ginossoma, macrossoma? Eu também não sei. É o ginomacrossoma. A gente também não sabe como é que é. Pelas coisas que ela esteve na guerra. Você queria falar? Não, só complementar que tem um filme que aborda um pouco isso que você está trazendo, mas no contexto atual, que é referente às ONGs que mandam remédios para situações, para ambientes de guerra, e que muitas vezes acabam também ajudando no próprio processo de envio de armamento e uma série de coisas para que possa... para que se possa. O nome do filme é Amor Sem Fronteiras, é com Angelina Jolie. Então, vale a pena assistir. Isso está sendo muito falado. E justamente suscitou essa discussão em função disso, né? Quer dizer, ajuda por um lado, mas prejudica por outro, né? Amor Sem Fronteiras, o nome do filme. O problema todo, se começar a falar nesses assuntos, primeiro é o seguinte: onde está a bala? Onde está a munição? É antes de explodir qualquer coisa, ou de, entende? Ou detonar alguma coisa. Vamos ver, onde é que está a munição? É aí que é o problema. Agora, o segundo problema, a hora que você descobriu onde é que está a munição, você pergunta, para quê? O que vai fazer com isso? Por aí vai. Esses são os meus estudos de pacifismo, Homo sapiens pacífico, é isso aí. Conheci as tertúlias há um mês, ainda não fiz curso no IPC. Tenho possibilidade de viajar para Foz do Iguaçu. Quanto tempo devo ficar para fazer um conscienciograma? A possibilidade de me hospedar na Cognops? Poderia agendar minha ida aos laboratórios? Como devo proceder para aproveitar ao máximo nos estudos durante a minha estadia? Olha, você se encaminhe lá para esse telefone. Fala aí para nós qual é, por favor.
Tudo isso é possível, é só você entrar em contato com a turma, que eles te dão toda a orientação e encaminhamento adequado. A recepção, a pessoa pode ligar para a recepção do CAEC, que é o 045 3525 2652. Tá? Ou ela pode entrar também no site, que é o www.caec.org. E aí a recepção ela atende das 8 às 18. Valdo, só um minutinho. É que na Consciência a gente tem agora oficinas para quem vem de fora, né, e não conhece nada de conscienciometria nem de conscienciograma. Então a pessoa pode vir aqui conversar com a professora Luimara e agendar, que a gente agenda uma entrevista e faz algumas oficinas com o interessado. É só lembrar, Consciência. Consciência. Percebi que quando vou me recolher ao leito, com o intuito de me projetar, mesmo que tal não aconteça conscientemente, o período de descanso do corpo físico é muito menor. Literalmente metade das 8 horas recomendadas tradicionalmente. E ainda me levanto extremamente revitalizado e disposto. Porém, quando vou descansar muito cansado, sem intenção de me projetar, o soma necessita de um período mais prolongado de descanso. A projeção traz um benefício direto para o corpo físico? Olha, todo o processo parapsíquico ajuda a pessoa, desde que ele seja canalizado com boa intenção para a interassistencialidade. Uma das coisas mais sérias que tem, como você está falando, processo de projetar, é quando a pessoa se projeta com lucidez e ela tem volitação extrafísica. Quando isso acontece, ela fica dinamizada de uma tal maneira, devido ao processo do psicossoma, porque ela faz a assimilação simpática energética diretamente pelo psicossoma. Então ela vem com a corda toda. Isso vitaliza os chakras quando ela vem para o corpo. E aquilo, então, potencializa a pessoa num nível que ela não está habituada. Isso aí talvez seja o auge do processo da projetabilidade em matéria de predisposição ou disposição pessoal. É a volitação extrafísica. De modo que isso tudo pode ocorrer. Depende. Qual a intenção da pessoa e o que ela quer com isso. Se ela for fazer assistência aos outros, tudo é a favor dela. Ao responder sobre quem decide se vamos nascer rico ou pobre, negros ou louros, o senhor diz que quando não temos evolução, somos o espectador de nossas vidas. Eu já escrevi sobre isso, tem lá no Projeciologia, tudo. Fiquei com dúvidas. As pessoas que fazem parte de minha família atual são por afinidade e porque todos de minha família não são evoluídos? Não. Se são da sua família e você está conseguindo escrever um português que está mais ou menos correto aqui, mostra que você já tem alguma evolução. Se você está nessa família, você não nasceu de consciência, deve ter gente mais viva aí. Se eu conseguir evoluir, poderei mudar a minha vida futura em todos os aspectos? Não, você já muda a vida presente. O presente já é o futuro. É aqui, agora, já. Qual o passo principal para a evolução de uma consciência? Tenho 29 anos e estou muito atrasada em matéria de evolução. Não quero ser um mero espectador e ver a vida passar por mim. Primeira coisa, em tese, você não está muito atrasado. Você está com 29 anos. Você ainda está na fase ou período que nós chamamos de preparação. A vida começa, numa vida de 70 anos, em média, que hoje já não é tanto mais, mas que seja de 70 anos, a vida começa a execução aos 36 anos. De modo que você ainda tem 6 anos ainda para acabar a sua preparação. Veja bem, isso em tese, ponto de vista teórico. Depende do que é que você vai fazer na prática aí da situação toda. Então, o problema todo é esse. O que eu estou falando são as consciências. O que é a consciência? Por exemplo, é aquele povo, se tem na sua família, veja bem, que nós chamamos de consréu. Às vezes são pessoas que vêm e na mesma hora fica com tóxico, tem síndrome de abstinência ou são alcoólatras e fica bebendo o resto da vida. Então, julgar a vida fora, o corpo fora, a oportunidade fora e a programação existencial fora. Esse é que eu falo que são consciências. Nós também chamamos que esse povo é da Robex. Outro nome também que serve
da massa humana impensante. Quer dizer, eles não pensam por eles. Eles são pensados pelas contingências ou contingenciamento da vida humana. Então, isso é que é. A sua família, se ela tem 17 pessoas que compõem a família, deve ter pelo menos uma CONSREL. Essa que é a média das estatísticas que a gente já fez. Pensa nisso. Ontem, um jornal aqui de São Paulo publicou uma matéria sobre a síndrome de burnout. Nela, os médicos comentam que 60% dos seus clientes que trabalham possuem essa síndrome. É em São Paulo, né? São Paulo não pode parar, né? É a terra da psicose. Essa síndrome de burnout pode facilitar o processo do assédio ou já é a manifestação de algum assédio? Já é. Se te falar mais alguma coisa disso, quem é que quer falar sobre burnout aí? Tinha uma pessoa que é especializada. Ô Roberto, fala aí alguma coisa, você que é o doutor no assunto. Essa síndrome tem sido bem estudada nos profissionais de contato com o público, na área de saúde, e ela tem aumentado. É uma doença que há um desconhecimento muito grande da assimilação das energias, porque na realidade a pessoa entra em contato, ela começa a assimilar e vai acoplando com padrões energéticos, inclusive assédio. Só que na definição psicológica, eles não mencionam isso. Eles falam desgaste emocional, desgaste energético, e não mencionam esse aspecto que, pelo paradigma consciencial, é provavelmente o que mais ocorre. É a assimilação sem a desassimilação. Então, é muito comum isso, mas só que na abordagem psicológica não leva em consideração esse aspecto energético. Agora, São Paulo é a terra do burnout. O estresse, muito contato com pessoas. Solândia. É trânsito, tudo lá. Poluição. O negócio não é fácil. Sou tenepsista e estou me dedicando 1 hora todos os dias ao desenvolvimento do parapsiquismo. Eu pensava que os fenômenos energéticos parapsíquicos eram praticamente a mesma coisa, mas percebi que não. No caso, eu deveria praticar primeiro só com as energias, para depois passar para a clarividência e a projeção? Yes, indeed, of course. Qual seria uma boa forma para eu criar um programa pessoal para desenvolver minhas percepções multidimensionais? Já participo das dinâmicas do professor Félix. Isso aqui está no Rio, né? O que é que vocês acham que é de participar? Já está no Félix lá e já sabe, né, para onde vai, não é isso? É uma complementar, seria bom participar aqui. É uma boa, o desenvolvimento do processo, não é isso? Outra coisa, se você aparecer aqui em Foz, vem aqui nas quinta-feiras para entrar no sorteio. Que às vezes já muda a situação também, né? O negócio. É um processo de quinta-feira. Vai para os quintos. Quem chega aqui e vai para os quintos, geralmente tem chance. Professor, eu não tenho certeza, mas eu acho que em novembro, o acoplamentário, um dos professores vai ser o professor Félix. Em novembro, eu não tenho certeza. Né? Se tiver, aqui a gente tem que falar com certeza, Magna, tem que dar um jeito. Aí é só uma sugestão para a gente ver, tá certo? A gente ainda não sabe. Professor Valdo, a gente daqui a pouco tem uma audiência lá com o prefeito, aqui de Foz, Paulo McDonald, para conversar sobre a iluminação da Avenida Maria Bobignac e várias outras situações aqui da Cognópolis. O senhor tem alguma demanda, alguma sugestão de assunto que tinha que ser abordado? Se pudesse tampar esses buracos aí da rua da Cosmoética, a Cosmoética está, coitada, totalmente avariada, está quase anticosmoética. Eu já estou quase chamando de rua da anticosmoética, porque a pessoa chega, quebra carro, pode quebrar a ponta de eixo, porque tem muito buraco. Porque o negócio é pé de moleque. E o pé de moleque, quando fica meio comido, é a pior coisa que tem. Está entendendo? Esse está comido, o pé de moleque lá. Está cheio de... Precisa de asfaltar isso aí. E além disso, teria mais alguma outra? Olha, além disso, nós estudamos e definimos direitinho o pórtico. Essa demanda é mais agora, nossa. Sem contando com ele, você fala que eu estou dando os parabéns para ele, que eu nunca vi um prefeito ser tão perseguido como ele está sendo no fim de mandato. Isso mostra que o mandato dele é fora de série. Um prefeito que saísse aí, todo mundo aplaudindo, com tanta coisa para fazer, era muito esquisito. Então é muito bacana na hora que eles estão indo contra o Paulo, tudo quanto é jeito. Era acabar com ele de todo jeito.
E outra coisa, parece que ele não é candidato a nada, né? Por que é que estão com tanto medo dele? Né? Situação precária essa aí. De modo que o Paulo merece todos os encômios e aplausos em tudo isso. E viva tudo que eles têm feito em matéria de educação e saúde, que é um negócio seríssimo. Aí. Tem gente que sabe. Ó, sobre saúde a gente já tem um ali. Sobre educação tem alguns aqui que também... Educação é o maior índice do país. É o maior índice? O maior índice, 6 pontos, tanto maior que o índice que a Unesco define para o mundo. Né? Então, é uma coisa bem interessante, Foz do Iguaçu. Que bom, né? Pois é, mas viva o Paulo. Agora, eu queria só enfatizar que a questão do pórtico está muito mais com a gente do que com a prefeitura. Eles já deram autorização... Mas, por exemplo, vocês já sabem o tamanho que vai ser, que o negócio já está resolvido? A prefeitura disse, o mínimo é 30 metros para não ter que derrubar no futuro. E a gente aqui dentro não está conseguindo chegar no consenso, nós estamos a passo de tartaruga. O problema é mais nosso do que externo. O problema é nosso. É. Então, manda o povo comer manga e depois fazer uma reunião. Para ver se eles chegam a uma conclusão melhor. Manga madura, hein? Manga aqui madura. na letra A. Vai. Tá. Você comentou uma vez que você chegou... que um dos seus primeiros contatos com o Serenão foi na cidade de São Paulo, tá? Que você estava projetado... Não, mas é por causa do povão. Esse é o primeiro contato que eu tive do ponto de vista do povão. Pelo seguinte... Foi lá que eu vi a palavra serenão mais séria aqui em português. E outra coisa, a pessoa, teve gente que ouviu também o processo da palavra serenão na mesma época que eu lá em São Paulo. Eu não sei se você chegou a ver. Você lembra de uma senhora chamada Salomé, que a gente chamava de Salô? É ela. A Salô, ela viu também na mesma época, veio falar para mim, assim, é o que eu vi falar do corpo, você também viu mais ou menos a mesma coisa. Então, veja, o que é que aconteceu? O Serenão, eles estavam trabalhando muito em São Paulo, na ocasião, extrafisicamente, para ajustar as coisas, como eles estão fazendo agora em São Paulo. São Paulo também está passando por outra fase crítica daquele jeito. Então, o Serenão vinha vindo, na hora que ele aparecia, objetivamente, os assediadores, conceneres, aquilo que o povo chama de almas penadas, tudo quanto é alma penada, você está entendendo? Fala assim, ó, o Serenão vem aí, e todo mundo escapava, é aquele negócio, falou, pega ladrão, todo mundo sumia. E isso, aonde eu vi, que ficou bem evidente, é naquele viaduto, do nome do cara lá, como é que chama? Viaduto, tem um nome. Não, um outro. Hein? São Paulo. Viaduto do Chá. Não, é um outro. É um que tem lá e que tem uma rua próxima. Foi lá perto daquilo que eu vi. E os caras sumindo tudo. Eu estava fora do corpo lá. Nessa ocasião, eu estava na minha casa em São Paulo, lá mesmo, saí do corpo e fui lá. O problema é lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio, para vocês terem uma ideia. Da Brigadeiro Luiz Antônio, lá perto. Agora, eu vi os caras tudo correndo. Falei assim, mas o que houve? Não, é o Serenão que vem aí. Então todo mundo caiu fora. Agora, a Salô depois falou nisso, do jeitinho que eu vi, com a palavra Serenão, tudo isso. Tudo foi falado. É a turma em São Paulo. Esse Serenão é um desses que você cita lá nos 700 experimentos, que tinha... Não, o Serenão mesmo que estava lá, tudo indica que era um camarada, que é esse que às vezes aparecia em Minas Gerais. Era o mesmo que estava ajudando São Paulo. Entende? É um que tinha lá, que nunca nós conseguimos localizar em Minas, onde é que ele estaria. Parece que ele era gente, na ocasião. Agora, isso quantos anos faz, o Alegre? Quanto tempo faz lá, que nós falamos isso? Quantos anos faz, pelo seu cálculo? Do Serenão faz... Você lembra quando a gente falou, a época da Salomé, aquele caso todo? Eu acho que já faz uns 25 anos. Não, talvez seja até mais. Isso foi no início, eu acho, da década de 80.
Então faz mais de 30, quase 30 anos. Uns 30 anos. Quase 30 anos. Porque eu lembro que, nessa época, a única coisa que eu lembro que tem relação com isso é que eu tinha o Centro da Consciência Contínua no Rio. E eu ia lá. Então, em São Paulo começaram as conferências em 82. Pois é. Deve ter sido 83. E saiu publicado no Projeções da Consciência. Então já tinha acontecido a projeção. Foi várias vezes, foi repetida essa. As pessoas perguntavam. Agora, o processo era na Pedra Brigadeiro Luiz Antônio. Eu lembro. Tem viaduto Maria Paula, que é ali na Brigadeiro. É o Maria Paula. É isso aí. É o Maria Paula. Maria Paula. Pode explicar o sentido de senso do dever grupo kármico em fatologia? Senso do dever grupo kármico. É o processo, por exemplo, das pessoas que têm a ideia da Max Proex, ou seja, uma programação existencial grupal, que ela tem ideia disso, e ela se dedica à Max Proex. É isso aí que é o senso do dever grupo kármico. Então, não é apenas a pessoa cuidar da família nuclear, família dela, não é bem isso, não. O processo é mais embaixo, é mais sério, mais amplo. É o grupo karma, que é a programação existencial grupal. Esse aqui é o caminho que a gente está falando. Quem é que está aí com... Eu de novo. Tá? Você comentou que São Paulo está passando por um período crítico agora. Você está falando do ponto de vista intrafísico ou do ponto de vista extrafísico? Para mim, os dois. Vocês não acham? Olha a poluição, olha os processos que tem havido lá. Como é que fica? Naquela ocasião, nesse período que nós estamos falando lá, que houve isso, eu comecei a falar, eu só vou mostrar uma coisa, o que aconteceu. Eu não sei se você lembra disso, mas eu comecei a falar sobre o processo de poluição em São Paulo e como é que a cidade está ficando horrível para se viver. Então começamos a relacionar os fatos dando estatística. Aí apareceu um senhor que era o marido daquela senhora que me ajudava com efeito físico, que a gente fazia trabalho de efeito físico, e ele pediu para mim: Valdo, para com isso, senão vai dar pânico. Eu parei. Por quê? Nós começamos a debulhar os processos da estatística em São Paulo. Ele então virou para mim e falou assim: olha, o governo sabe isso que você está falando. Eles têm até mais estatística que você conseguiu. Mas eles não falam, porque senão vai dar pânico. Quer dizer, São Paulo estava sem solução na questão da poluição. Agora, isso, na ocasião, eu falei o seguinte: por agora está atacando apenas as pessoas de idade. Daqui a um tempo vai atacar os recém-nascidos. Passaram alguns anos, as estatísticas de São Paulo, é só pegar os jornais, começaram a falar que os meninos estavam morrendo, não sei o que é, tudo em São Paulo. Agora, o governo cala a boca com isso, eles não entram com muita coisa. Eles tapam. Agora, quando o cara pediu para eu parar, eu parei porque eu achei que era lógico o que eu estava falando. Pelo seguinte, eles não tinham solução para o caso. O que adianta você estar falando de uma doença que o cara já está para morrer? Você não tem jeito de curar mesmo, você vai ainda exaltar que ele vai morrer logo? Deixa para lá então. O que vai fazer? Aí eu nunca mais toquei muito em processo de poluição lá diretamente em São Paulo. Eu cheguei a escrever umas coisas, mas lá em São Paulo não. Você lembra disso, né? Pois é, que o nosso amigo chegou e ainda pedi para ele: fala alguma coisa dessa estatística e depois nós não vamos tocar nesse assunto aqui mais. Foi o que aconteceu. Estou lembrando dele porque faz mais ou menos uns 10 anos que ele dessomou já, né? Esse senhor. Mas trabalhando em São Paulo, ele ia acabar dessomando. Cada idade, isso aí não tinha jeito. Agora, eu ainda encontrei, antes de vir aqui para Foz, eu encontrei com ela. Ela ainda estava... Ele era especialista no assunto do processo da ecologia e da poluição. Ecologia. Ele sabia tudo. Agora, a minha estatística, eu perguntei para ele: minhas estatísticas estão certas? Ele falou assim: estão, mas o governo tem estatísticas superiores a essa, e eles não publicam. Isso foi na ocasião. Foi mais ou menos nessa época, 80 e poucos lá.
Deve ter sido 83, por aí. Agora, foi aí que os jornais de São Paulo começaram a publicar as primeiras fotos pretas. Então, você pegava a Folha de São Paulo, aparecia as primeiras fotos de São Paulo, falando São Paulo, mas estava tudo preto, você não enxergava nada por causa da poluição. Saiu até na nova. Professor, então, a China não tem jeito, a poluição? É isso que o senhor está dizendo? Até um certo ponto, se eles não reformularem tudo, enquanto não matar um monte de gente, eles não vão tomar providência disso. Não vai. Agora, ó, muito antes disso, aconteceu uma coisa pior do que essa. Na década de 60, eu fui à Cidade do México e vi a situação, como é que estava lá. Me pediram para eu atender umas pessoas. Eu fui atender e falei assim, eu nunca mais volto aqui nessa cidade. Eu nunca mais fui ao México. México, também. Agora, veja, o povo estava morrendo. Eu vi as pessoas e falei assim, não tem mais jeito, isso aqui tudo é atestado de óbito. Professor. Agora, tudo por causa de poluição. Agora, o México tem uma razão de ser, a Cidade do México. Cada altura, aquele negócio todo. É que se a poluição vai lá, não tem jeito de sair. Ela fica presa. Você está entendendo? Agora, São Paulo não é assim. Mas São Paulo precisava de fazer o quê? Mudar a economia. Eles tinham que empobrecer um pouco. Não, é preferível ficar mais pobre e viver mais, ou ficar rico e morrer logo? Eles estão resolvendo esse tempo todo ficar rico e morrer logo, quer dizer. Mas isso é o capitalismo selvagem, é o Pois caso da China. eu sei disso. Ela virou a maior potência, né? Eu sei disso. Então. Agora, o problema é esse. Te vira. Então. Outra coisa, já que você está falando em capitalismo selvagem, nesse mesmo ano que eu estava estudando ecologia, os negócios todos, eu fui a um local nos Estados Unidos. É uma cidade nos Estados Unidos. Detroit. Você está entendendo? Qual cidade? Agora, a hora que eu cheguei lá para ver, todo entusiasmado, vi aquele monte de casa que eu nunca tinha visto, que eram casas gelinadas, subindo o morro assim, ó. Era o máximo aquilo, eu nunca tinha visto. Filadélfia. Agora, que eu não ia falar que era Filadélfia, mas já que ele falou, é Filadélfia. Agora, o que é que se passa? Eu chutei Detroit. Eu então olhei para o céu e vi umas nuvens cortadas. Aí eu cheguei lá e fui perguntar para os caras, o que é aquilo? Aí o cara virou para mim e disse, não, aquilo é avião que passou na corrente ascendente e cortou a nuvem que está lá. Assim, avião na minha terra não faz isso. Que aviões são esses? Não é. Isso não é. Isso é poluição. Agora, depois, passaram mais ou menos 1 ou 2 anos, eles começaram a falar e deram nome para isso. Para o nome dessas nuvens, esse negócio todo. Eu vi a poluição antes do negócio sair dos jornais. Chuva ácida com os processos todos do corte das nuvens. Você está entendendo? Porque parecia que uma pessoa passou um mata-borrão no problema da corrente ascendente que havia lá. Muito esquisito. Agora, aquilo, se olhar, fala assim, não, deve ter havido a invasão dos marcianos. Alguma coisa que passou. Um negócio horrível. Eu falei assim, essa cidade, eu não volto mais nessa vida. Pelo meu corpo, eu não venho aqui. Se eu aparecer, vai ser fora do corpo. Nunca mais eu voltei lá. Nem a Cidade do México, de modo geral no México, eu nunca mais voltei. Me chamaram para fazer uma opção de coisa, eu não quis ir lá mais, da situação toda. E lá também, nessa área lá. Olha, Detroit eu conheci. Acabou, né? Pois é. A cidade mas agora, diminuiu o capitalismo. O caso é que os americanos, na ocasião, não queriam saber disso, não. Eles nem discutiam com a gente. Eu fui interpelar algumas pessoas sobre o assunto, ninguém queria nem falar nisso. Você vê cá, o que é aquilo lá? Ó, que nuvem que é aquela? Como é que é uma coisa daquela? Não, isso tudo é bobagem, esse avião que passou. O avião que veio e cortou. Não tinha nada que ver com isso. Isso tudo eles querendo me tapear. Agora, eu, para mim, naquela ocasião, já sabia, mas não tinha outro jeito. É igualzinho São Paulo. Como eles dizem, São Paulo não pode parar. Quer dizer, deixa o povo morrer. Valdo. Gente, São Paulo, que tem o Paulo Maluf, com aquelas coisas todas, e o cara aqui, falando com a maior tranquilidade as posições desses, o que vocês querem? Me perguntaram assim, qual é o maior representante da baratosfera que você conhece? Sempre foi assim, você está falando no Brasil ou fora? Eu falei assim, no Brasil.
Não precisa de falar muito, é São Paulo. Não precisa de ir muito longe. Mas sempre fui contra o Maluf. Agora, São Paulo é o seguinte, eu já vi estatística, é a cidade do mundo que tem mais veículo em proporção na rua. Outra, a poluição de veículo é pior. E outra coisa, que a cidade que tem mais restaurantes também no mundo. Agora, eles não desenvolveram o transporte coletivo. Tem cara que está morrendo por causa da obesidade. É a cidade do tamanho dela, todas no mundo, tem um transporte coletivo mais evoluído, principalmente de metrô. O metrô que existe em São Paulo é muito pouco para a cidade. Então, é veículo na rua, o trânsito para e polui tudo com o pior tipo de poluição que existe, que é de veículo. Só para complementar essa... Atrás de você, Valdo. Só para complementar essa fala do Arlindo, o noticiário de agora de manhã estava justamente trazendo a notícia que São Paulo estava o caos total, o trânsito. Estava mostrando hoje de manhã. Estava Mas o olha, caos, isso não precisa. tudo Qualquer dia que a gente falar aqui vai ser isso. Todo dia Mas essa bate condição recorde. dos veículos aí, né? Poluição pelos veículos, o trânsito, né? Acidente de trânsito, é o caos, né? O caos urbano. É escapamento. Escapamento de carro é emunctório. Emunctório é a descarga. Descarga é a privada. Precisa te falar mais alguma coisa? Quer dizer, o que é São Paulo? É a privadona. O cara virou e falou, não é, Valdo, você entendeu errado, é primadona. Eu falei assim, não é isso, você está enganado. É a privadona. Valdo, uma vez você correlacionou os problemas de poluição com a questão do que tinha acontecido em Auschwitz, em especial com a questão dos problemas pulmonares, tá? Você poderia aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Não, o processo todo é o seguinte, na questão pulmonar, a coisa mais séria que tem por aí afora tudo são os pulmões. Agora, em São Paulo, eu estudei isso muito, devido ao processo dos alvéolos pulmonares, sabe? Porque os alvéolos estão funcionando a sua vida inteira. Uma pessoa na minha idade faz 78 anos, com meus pulmões, os alvéolos estão funcionando. Por isso que há pouco tempo eu tive tosse, daí a pouco me deu uma espécie de bronquite asmática. Estudo o processo dos alvéolos. O negócio é muito pequeno, a coisa é muito frágil em matéria de pulmões. Agora, o que se passa? Lá naquela ocasião, eles estavam falando, os velhos estão morrendo em São Paulo. E era um absurdo. Então eu cheguei para vários amigos meus e falei, cai fora de São Paulo, vamos para uma cidade do interior, que esteja menos poluída. Foi assim que o Hernani Guimarães Andrade deixou São Paulo. Ele tinha tudo, instituto, tudo isso. Ele foi para Botucatu. O resto da vida dele foi lá. Ele dessomou em Botucatu. Foram meus amigos, que tinham mais idade do que eu. Eu conheci o Hernani fazia 40 anos já, muito tempo. Agora veja, são vários assim. Alguns que eu não vou falar aqui, ficaram lá e morreram daí a pouco. Principalmente o povo que era ligado à minha família, o processo da Antártica, a opção deles. Eu tinha falado, sai disso aqui, senão você vai morrer do jeito que é. Por causa do meu processo de ver o problema pulmonar da pessoa. E ir embora, não tem jeito. Eu, por exemplo, eu tive uma temporada lá com casa. Depois, tinha uma oportunidade de eu ficar lá numa condição muito boa, numa condição séria de trabalho, de atividade. Eu recusei tudo. Eu falei assim, eu jamais vou morar em São Paulo. Quando o meu filho estava para nascer, eu queria que a minha mulher saísse de lá para ele não nascer em São Paulo. Mas ela não quis, porque o processo lá era tudo amigos nossos, o hospital era de casa, aquela coisa toda. A gente deixou. Meu filho nasceu em São Paulo. Agora eu virei para ele, logo que ele cresceu, eu falei assim, você nasceu em São Paulo, mas não ficou em São Paulo. Com 3 meses, ele caiu fora de lá. E nunca mais voltou para morar nada. Com 3 meses de idade. Tudo de propósito, que eu vi que não dava. A situação era precária. O que eu evitei, oportunidades, isso e aquilo, tudo em São Paulo, não dava. Não dava. Professor Valdo. Sim. Professor Valdo, letra B. Ontem passou no jornal a respeito da poluição que já está chegando no sul. A corrente está trazendo toda a fumaça e hoje de manhã, olhando o horizonte de Foz,
já estava bem embaçado, Já tá, não. em função já faz das... alguns dias que está embaçado. A hora que a gente sai daqui é só olhar para lá que você vê que está embaçado. Aquilo é poluição. Agora, essa poluição aqui dá quando tem o período das queimadas. Agora, a pior poluição que tem aqui, mas ela é mais rara, é dos agrotóxicos, devido ao processo da soja, que tem plantação de soja dentro da cidade. Isso é que tem que acabar aqui. Faz anos que eu falo nisso. Já andaram acabando com alguns locais desses, era muito pior. Por quê? Sem isso, aqui é zero partícula no ar, não tem nada, é tudo limpo. Mas agora o processo é queimada, né? Queimada é difícil, principalmente essas queimadas que mexem com agrotóxicos devido à soja, plantação de soja. Valdo, uma vez você falou que o amparador te deu dica para não voltar mais para São Paulo, é isso também? Foi. Eles me falaram lá, olha, vamos evitar de você ir aí, que isso aí não está sendo bom para você. Isso foi quando eu virei o homem da bolha. Eu diminuía minhas viagens, não saía muito. Está entendendo? Aí eu comecei a estudar a poluição do Rio. E o Rio sempre tem poluição, mas é menos que São Paulo devido ao mar. E muito vento, aquilo melhorava. Como eu morava em Ipanema, tinha menos poluição. Mas mesmo assim, por exemplo, eu deixei de ir à Zona Norte, aqueles processos todo meia, que às vezes tinha muita poluição. Agora, foi na década de 60 que eu me interessei por esse negócio de ecologia e de poluição. Agora, quando eu vi a situação, o negócio, você desistia na hora. Foi assim que eu fui fazer a minha geopolítica. Ver aonde eu vou e aonde eu não vou. O que eu devo evitar? A cidade que eu não devo ir. Tem muitas que eu nunca mais apareci. Não dava. Agora, São Paulo. A última vez que eu passei lá foi de um aeroporto para outro, eu passei com máscara. O povo que estava comigo, sem máscara, todo mundo ficou resfriado. Tinha 6, 5 ficaram resfriados. É gente nossa aqui, tudo aconteceu. Eu fui com máscara e fiquei no aeroporto, todo mundo olhando para mim. Eu falei, não, eu estou resfriado. Não estava nada. Eu estou resfriado. Você está entendendo? Eu fingindo que era o jeito para ficar com a máscara. Agora, é o jeito, porque o aeroporto, dentro do aeroporto, estava tudo poluído. Os caras pensaram que saía do avião, ficava lá nos negócios todos, que não tem a poluição. 5 dos 6 ficaram com tosse, o outro deu não sei o quê, o outro ficou resfriado. Só de ter passado por lá. Nós íamos no mesmo avião. Foi a última viagem que eu passei em São Paulo. Por isso que eu evito. Por exemplo, nós agora vamos para Uberaba, mas nós vamos pelo Rio, não vamos passar em São Paulo. Com isso, eu desejo o melhor para os paulistanos. Mas que tomem alguma providência. Ou cai fora, ou melhora, né? O ideal seria melhorar lá. Dizem que estão fazendo força para isso. Eu não sei bem, né? Eu não tenho ido lá, não sei. Esse negócio só pela televisão é pouco. Eu só admito esse negócio indo. Você tem que ir e ver como é que é a situação. O negócio não é fácil. Agora, ó, vida centrífuga. Sai de dentro para fora. Como é que fica? Você vai ter uma vida centrífuga em São Paulo? Vamos fazer assistência lá. Vocês vão, então, de máscara, etc. Mas tem que ser aquelas máscaras de grandão, né? Escafandro de bombeiro. Para aguentar São Paulo tem que ser daquelas de bombeiro grandão, né? Senão não vai não. Uma das minhas filhas, de 16 anos, está com a síndrome da passarela, tendo inclusive, com o apoio da mãe, participar de evento no qual foi pré-selecionada uma participação de concurso em São Paulo, dezembro próximo, para ser aprovada, tornar-se modelo de uma dessas agências. No caso, a tal agência é até famosa. Quem está falando é um amigo nosso de Porto Velho, em Roraima. A filha dele é em São Paulo, o negócio é 16 anos. Não sei qual a melhor postura a tomar. E, ó, além da passarela, a passarela em São Paulo. A ideia não me atrai de forma alguma, sobretudo porque tem ciência de que a atividade modelo, salvo algumas exceções, é um passo para a prostituição de luxo. Não, já faz parte do serviço. Eu trabalhei com isso e sei como é que é. E parece que as coisas pioraram devido ao tóxico.
que antes não tinha tanto tóxico, hoje tem mais. O senhor, com visão de conjunto maior e completamente isento da situação, pode esclarecer-me sobre todas as variáveis possíveis para que possa refletir sobre a melhor maneira de lidar com essa situação, pois até a maioridade ainda sou civilmente responsável por ela. A primeira coisa é o seguinte: você deixa ela ser aprovada no concurso, mas com uma condição. Ela tem que assinar um documento hoje, que ela vai ser aprovada no concurso, ela vai se sentir como modelo e nunca mais vai passar na passarela. Isso já aconteceu com algumas moças e deu certo. Inclusive aqui do Sul. Tudo é ideia minha. Você entendeu, né, companheiro? Você é um cara vivo. Escuta, ele, se não me engano, ele também é advogado, não é não? Ele não é? Ele é advogado, pois é. Então, ó, você faz um documento que ela vai escrever. E outra coisa, põe a mãe como testemunha. Então, você redige mais ou menos assim: eu prometo que vou participar do concurso e vou alcançar o título de modelo, top model, ainda pode pôr até em inglês, top model. Mas, a partir da aceitação e recepção do título, eu nunca mais vou pôr os pés numa passarela. Data e assina. Se for, tudo bem, porque assim cumpre, ela vai sentir que ela é modelo para o resto da vida, porque ela tem um documento que ela participou, tudo isso, e ao mesmo tempo ela não está na passarela. Faz parte do serviço. Aqui, a Graça foi Miss 2 vezes. Nasci em Galópolis e atualmente coordeno o Centro Educacional do IPC em Caxias. Pergunto: o Hércules Galó, enquanto consciente, estava à luz do seu processo multidimensional? Tudo indica que eu acho que não, coisa grande não. Eu não sei. Gostaria de saber se o Hércules está auxiliando na expansão da conscienciologia na região? Não, ele está auxiliando não só nessa região, mas ele está trabalhando lá e aqui. E ele está fazendo muita assistência, inclusive para o povo da Igreja Católica e os italianos. Ele está trabalhando, inclusive, com a Veronesa. Quem está falando aqui é uma pessoa que tem um nome parecido com o dele. Ele é Galó, ela é Beló. Entende? É interessante. Quando comecei a projetar, sempre senti sons intracranianos, catalepsia projetiva. Sinto isso até hoje. Porém, estou começando a sentir a mesma coisa na vigília física ordinária, ou seja, sempre quando deito na cama, antes de dormir, sem intenção de projetar. No silêncio, estou sempre ouvindo um zumbido interno incômodo, não sei o que fazer. Tudo isso começou quando iniciei na conscienciologia. Não, se o ouvido é assim, é preciso você ver os seus ouvidos, o que é que tem, porque pode ser um zumbido, pode ser tinnitus ou tinnitus, aquele negócio todo, do jeito que é que eu tenho por causa do meu acidente. Isso precisa ser examinado. E nós que estamos aqui nesse caos, é a pessoa de São Paulo agora. E ainda sem condições de mudar a base física, o que fazemos para sobreviver de forma menos prejudicial? Ou na única opção é sair daqui? Olha, uma coisa boa é o viaduto, né? É a pessoa sair do viaduto noutra cidade, morar debaixo do viaduto 6 meses e cair fora, não é isso? É aquilo que a gente estava falando. Agora, o que eu vejo é o seguinte: ficar por aí não tem lugar em São Paulo. Você vai dar, você que é paulistano lá da Gema, me fala só. Acabei de chegar agora. Pois é, tem algum bairro que a gente pode recomendar em São Paulo para a pessoa morar? Olha, acho que perto da cidade universitária, né? No Instituto Biológico, perto lá perto do centro da cidade? Não, não é perto do centro, é perto da Marginal. Não, se ele vai ficar tão longe, ele pode cair fora de lá. Mas eu falaria para ele mudar de São Paulo, mas São Paulo Eu acabei de chegar agora em São Paulo, você vê a diferença, o ar ali pesado, né? O ar Pois é, você passou os dias aqui, quando você chegou lá,
Como é que foi? Aí começa a tossir, né? Ah, foi? Você passa o lenço, vê no nariz. Você sabe que o Arlindo e alguns outros estiveram aqui e passaram uma boa temporada em Foz. Quando eles voltaram para São Paulo, os amigos perguntaram: uai, você fez plástica, que bacana que você está. A pele tinha melhorado. Mas é olheira. Porque também, chegou encardido e saiu limpo. A pessoa fica assim. Quando eu estava morando lá em São Francisco, eu falo: pessoal, você é de São Paulo? O pessoal: como é que você sabe que eu sou de São Paulo? Eu falei: você é de São Paulo. Sabe como é que eu conhecia? Pela olheira, pela poluição, né? O ar é tão venenoso que é isso mesmo, olheira, da olheira. Mas o paulista não se toca que tem olheira, né? Não. Agora, o processo também é a pele encardida. Os americanos gostam de usar essa expressão, encardida. Quer dizer, são brasileiros que moram nos Estados Unidos. O povo de New York, por exemplo, eles falavam. Agora, eu falava para eles assim: olha, não brinca não, que New York está começando a ficar igual São Paulo, cuidado. Atualmente parece que está. Eu não, esses últimos anos não fui lá. Sabe, Paulo, uma coisa que eu estive estudando lá, que eu estava sofrendo com esse negócio, é a poluição sonora também, sabe? E perto do meu prédio dos cachorros, os cachorros ficam presos, é um ciclo, né? Os cachorros ficam presos, os donos saem, né? Deixam os coitados lá latindo. Então é um barulho fenomenal, é uma coisa. Agora, não é só poluição sonora. Existe nessa questão de poluição sonora, existe um negócio pior aí, difícil. Sabe quem? Os evangélicos. Por exemplo, aqui em Foz, a minha irmã veio com a filha e a gente arranjou um apartamento aí, eles estavam lá. Aí começou me disse, etc. tal, que junto ao prédio de apartamento ia fazer uma igreja de evangélicos. Entende? Eles foram examinar qual era a igreja, foram ver quem é que morava perto da outra. Já mudaram, arranjaram outro apartamento e caíram fora. Eles agora começaram a fazer a igreja. Tem igreja dessa que funciona dia e noite. E eles cantando sem parar. Muita gente que mora perto não dorme. E o governo não faz nada com isso. E berrando, né? Igreja barulhenta e santo daime, que é coisa de igreja e de religião, o governo não entra. Então, são os crimes que existem aí, isentos. É crime perfeito, ninguém liga para isso. Agora em São Paulo tem o direito, né? O direito, tem até um advogado que escreveu um livro sobre os barulhos urbanos, né? Pois é, mas agora aqui em Foz, até o momento, não tem isso. Eles mudaram lá da rua que estavam, agora chegaram lá, a minha sobrinha lá com a minha irmã, eles compraram um apartamento maior, grande, em outro lugar, que não tem jeito de fazer igreja, que está tudo ocupado e tal, e que não tem igreja nenhuma à vista. Nem cachorro. E outra coisa, andar alto, o 11º andar. Lá estavam no 2º, estava perdido. A barulhada é uma coisa... Agora, isso é Foz. Você vê que... Agora, o processo sonoro tem por todo lado. O Brasil é muito... Em matéria de acústica, terrível isso aqui. Mas é o barulho produzido pelos cachorros, né? O pessoal não... cachorro eu sei lida como é que é isso. Quanto que o cachorro interfere na vida, né? E o coitado fica sofrendo também, né? Fica preso, né? Então começa a chorar. E outra coisa, muitos latem e outros choram, né? Cachorro contar é assim. Nós sabemos que aqui também tem, né? Nosso. O cachorro aí foi encaminhado, aquele nosso que estava... O último agora que está cantando aí de vez em quando, ele já foi embora. Porque os cachorros nossos aqui cantam. Uivam, né? Eles cantam. Eles não ladram, eles cantam. Mas, gente, tem mais alguém aí com o processo nosso? Nós já temos ainda alguns minutos para resolver a vida centrífuga. Como é que nós ficamos com isso? Vamos centrifugar a consciência, que é isso, é a centrifugação do egão, que nós chamamos aqui, ó. É dentro da egologia, o estudo da egologia. É o verbete que nós já debatemos aqui. Agora, o processo todo são os fluxos centrífugos dos holopensêmios assistenciais. São esses que nós precisamos de criar.
Sobre o serenão ali, eu achei boba a pergunta, mas vou fazer assim mesmo. Como é que o senhor se referia aos serenões antes da terminologia serenão? Era com a palavra serenão. Agora, eu deixei como se fosse o povo que tinha inventado aqui no Brasil, porque eles ficaram sabendo sem eu ter falado. E o serenão é uma palavra que se fala fora. Em português, a palavra é serenão mesmo, fora do corpo. Eles chamam esse povo de serenão. Já era assim. Isso já vem há algum tempo. Não é da agora, não. Porque eu sei que o senhor conhece o serenão há muito tempo. Como é que o senhor se referia? Uma das coisas que eu procurava na bibliografia que eu estudava sobre os processos extrafísicos é ver se alguém falou em serenão. Eu nunca vi ninguém falar. Agora, eles chegaram a falar em coisas parecidas com o serenão, que eram as potestades celestes, sim, isso que equivalia ao processo de serenão. Entende? Isso foi. Agora, teve gente que a gente recebeu mensagem que falava em serenão, direta e indiretamente. Do jeito que é que tem, por exemplo, lá, entende, as poesias lá, etc., que fala no serenão, os processos todos direitinho, descreve direitinho o serenão. Tem na Antologia dos Imortais, tem lá. Uma poesia inteira sobre o processo de serenão. A gente já falava nisso. Mas agora, o problema no Brasil é a palavra mais é serenão. Agora, veja, tudo indica que essa palavra foi criada a partir de São Paulo. Porque quem gosta de falar muito em ão é o paulistano. Serenão, tudo paulistão, timão, tudo é grandão, é lá. Você está entendendo? Que é tudo grandão. Entende? É o processo. Outra coisa, tem uma outra cidade que ficou com inveja, levou para lá os negócios grandes, é Itu. Que Itu, a palavra é muito pequenininha, já começa a ser pequena, né? Itu. É pelo complexo dela, né? Eles quiseram ser grande. Fizeram um telefone que tem 15 metros de altura na praça pública. Eu tive lá para ver isso. Eu vi de perto como é que é. De modo que... Mas ela é bem questionadora, né, professor Valdo? Como é que é? Essa cidade é bem questionadora, né? Sempre olha para você e tu. O negócio é sério. A gente tem que pensar. Então, os nossos comerciais, por favor. Presenciais, 20 perguntas online, 26 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje: o Igor sobre o ECP3, o Ivo Valente sobre a Semana da Saúde, a Cristiane, o curso Definição da Especialidade Pessoal, a Marina e a Lilian sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. A gente está aqui para fazer uma divulgação do SCP-3, já está se aproximando. Ele vai acontecer em Uberaba nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Nós ainda temos aí em torno de 40 vagas no curso. Então, todas as pessoas aí que estiverem interessadas em participar desse grande evento aí que visa a expansão da conscienciologia, né, inclusive contribuindo aí para a abertura de um novo centro educacional do IPC em Uberaba e a partir disso em outras localidades, o que vai beneficiar toda a CCCI, né, todo o trabalho da conscienciologia. Então pode entrar em contato pelo e-mail scp3@iipc.org.br ou então ligar aqui para a sede mundial nos telefones 2102-1448, na verdade nesse telefone. E ainda pode, então, entrar em contato com o centro educacional mais próximo. E essas informações todas estão presentes na página web do IPC, cujo endereço é www.iipc.org.br. Muito obrigado. Pessoal, muito boa tarde. Gostaríamos de lembrar a todos da Semana da Saúde que vai ocorrer em Portugal, de 15 a 27 de outubro. Gostaria de destacar que no final da Semana da Saúde nós vamos ter o curso Praxis Multidimensional, com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. É um curso de campo energético que é dado exclusivamente no campus da IAC. Quem quiser mais informações a respeito da Semana da Saúde, pode entrar em contato direto com a IC no telefone 3025-1404 ou no nosso site www.oic.org.br. Boa tarde, o convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal.
É importante a gente mencionar que esse curso ele nasceu há 2 anos atrás, a partir de uma necessidade trazida pelo professor Valdo, dos voluntários e alunos da CCCI definirem a sua especialidade de PROEX, para poder ter um saldo, né, um fruto do trabalho mais eficaz. Então, a partir daí, voluntários da Apex, da Consus, do CAEC, da OIC, se juntaram para fazer esse curso, que é a definição da especialidade pessoal. E ele vai ocorrer na primeira data, de 10 a 12 de setembro desse ano, e mais 3 módulos, em outubro e novembro, no primeiro e no último final de semana. É importante mencionar que ano passado tivemos a primeira turma e 22 voluntários, alunos, definiram as suas especialidades. Então, a gente queria deixar aqui essa questão para vocês, né, quem está nos ouvindo, teletertulianos e tertulianos, né, que já definiram a sua especialidade? Já tem frutos, resultados com essa especialidade que vocês definiram? Né? Então, quem tiver interesse, venha nos procurar, pode conversar comigo, professor Loche, professora Flávia, professor João Paulo, que são todos professores desse curso, ou maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Meu boa tarde a todos. Estou aqui para convidar a todos vocês a estar conosco no próximo final de semana, no acoplamentário. Nós vamos trabalhar junto com o professor Frederico Gani e nós vamos aprofundar o tema anticonflituosidades. Então, eu gostaria de poder dividir esse estudo com todos vocês, e tanto verificando os impedimentos para o desenvolvimento, né, no universo intraconsciencial dessa anticonflituosidade, quanto também os elementos facilitadores que poderão colaborar com a pessoa nesse desenvolvimento. Então, a professora Lília vai passar os dados, quem tiver interesse, para nos procurar e estudar conosco no próximo final de semana. Obrigada. Então, a primeira informação que a gente tem aqui, que eu queria colocar para vocês, é que a gente tem apenas 10 vagas. Então, quem tem interesse nessa temática de anticonflituosidade, na parapercepciologia, na questão da interassistência, venha participar com a gente no acoplamentário. A data é 27, 28 e 29 agora de agosto. E também relembrando que em setembro não tem o curso acoplamentário. Então, vale a pena aos interessados, né, quem está continuando, né, fazendo contínuo do acoplamentário, a prestar atenção nessa data, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, toda a equipe está à disposição. Pode vir falar comigo, ou com o Flávio Bononato, a mim Lascani, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu vou passar o telefone do CAEC para os teletertulianos, então é 45-3525-2652. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigada. Assédio bioquímico é o verbete eleito para amanhã, a especialidade para patologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.